Olá, meu nome é Keila, sou professora de português da Prefeitura de São Paulo. Hoje eu farei a leitura do caderno Trilhas de Aprendizagens, atividade 3, da página 33 até a página 37. O gênero textual que nós estudaremos hoje, nós faremos a leitura de um texto que tem como gênero artigo de divulgação científica. No artigo de divulgação científica, o que a gente pode falar? O que é esse texto? Esse texto, ele vai explicar alguma coisa relacionada à ciência para pessoas leigas como a gente, como eu, por exemplo, como vocês. Pessoas que não têm tanto conhecimento, que não é especialista na área, mas que tenham curiosidade em saber também para saber do que está acontecendo no mundo e até mesmo outras pessoas tenham conhecimento, mas que queiram pesquisar, que queiram ver a visão de outras pessoas sobre o assunto. Para que serve esse texto? Serve, como eu falei para vocês, para que outras pessoas tenham acesso, para todas as pessoas tenham acesso à ciência, às descobertas científicas. O tipo do texto, gênero é uma coisa que eu já falei, e tipo é mais restrito, é mais específico. O tipo de texto é o tipo expositivo, que serve para expor. E também ele é informativo, porque ele também informa. Ele serve para informar. Como que esse texto é criado? Ele é criado através de uma pergunta, de um questionamento. Quem aqui nunca perguntou por que quando a gente vai cortar a cebola, a gente começa a chorar? Será? Por quê? Existe artigo científico que fala sobre isso. Ou quem aqui já não se perguntou por que quando a gente corta a maçã e demora um pouquinho para comê-la, se você deixar ela parada assim, não fizer nada, ela vai começar a mudar de cor. Por que será? Tem explicação. Aí uma pessoa vai pesquisar sobre o assunto, vai criar um artigo científico e para esse artigo ele ter mais credibilidade, para que as pessoas acreditem, que as pessoas confiem, porque as pessoas tenham mais confiança no que elas estão lendo, ele vai fazer uso de citações. O que são citações? Ele vai usar a fala de pessoas importantes, especializadas na área, ou até mesmo instituições. Por exemplo, a pessoa vai falar de ciências, ela pode usar algum instituto, ou a área da saúde, Instituto Fiocruz, que a gente está ouvindo bastante na TV, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, entre outros. O nosso texto ele vai falar sobre o sal. O que será que vai falar sobre o sal? O nome do texto é Menos Sal. O nome da autora é Rovena Rosa. Essa imagem, vale lembrar que eu tirei do caderno Trilhas, da página 37. Macarrão instantâneo, lasanha, pizza congelada, temperos prontos, margarinas vegetais, maioneses, embutidos. Que são embutidos? Salsicha, hambúrguer, empanados, linguiça, salame e mortadela. Eu peguei uma imagem para vocês. São alguns alimentos recordistas em sal. Nome conhecido, qual é o nome científico do sal? É cloreto de sódio. Mas não só os alimentos salgados são vilões. Refrigerantes, biscoitos recheados e mistura para bolos. Não tinha imagem, gente, mas vocês sabem o que é mistura para bolo, aquela caixinha lá no supermercado. Vocês podem olhar e está escrito mistura para bolo. Já tem alguns ingredientes lá, é mais fácil de preparar. Costumam ter altas quantidades de sódio. O corpo precisa deste mineral. Que mineral? O sal, o cloreto de sódio. Essa palavra sal e cloreto de sódio são sinônimos. Para manter o equilíbrio da água no organismo e ajudar na condução de estímulos nervosos e na contração muscular. Porém, o excesso do sódio faz com que as células retenham líquidos e fiquem inchadas. Esse desequilíbrio aumenta o volume de sangue nas artérias, provocando a elevação da pressão sanguínea, ou seja, o coração tem que bater com mais força para fazer o sangue circular.
Quando a pressão nas artérias sobe, a gente chama isso de hipertensão. Inclusive, as pessoas que são hipertensas, como vocês sabem, estão acompanhando nos noticiários, elas estão entre o grupo de risco. Elas têm mais possibilidade de contrair o coronavírus e ter mais complicações. O organismo ele fica suscetível a doenças cardiovasculares, que estão entre as primeiras causas de internações e mortes no mundo. O problema afeta cerca de 35% da população brasileira, acima dos 40 anos, segundo o Ministério da Saúde. A Organização Mundial de Saúde recomenda o consumo diário de quantos gramas de sal? 2 gramas de sódio, gente, é a mesma coisa, tá? Sal e sódio. Isso significa aproximadamente uma colher de chá de sal para um adulto de tamanho e peso médio, tendo como base uma dieta de 2.000 calorias. Os brasileiros consomem, em média, mais que o dobro dessa quantidade. A elevação da pressão arterial é silenciosa. Não tem uma mudança no organismo para avisar que algo vai mal. Quem tem casos de hipertensão na família deve ficar ainda mais atento para os hábitos alimentares. Alerta Sueli Gama. A Sueli Gama ela é nutricionista do Centro de Saúde da Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP Fiocruz. Tabelas nas embalagens. Parte do sódio consumido está presente naturalmente nos alimentos, mas a maior parte dele é adicionada durante o preparo. Como os alimentos processados costumam levar sódio, tanto para conservação quanto para realçar o sabor, eles têm quantidades muito acima do recomendado. Por exemplo, a combinação de hambúrguer, batata frita e refrigerante oferecido por lanchonetes fast food contém 75% do total de sódio indicado para o consumo de um dia inteiro. A Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, o nome abreviado é ABIA, e o governo assinaram um termo de compromisso para estabelecer um plano de redução gradual na quantidade de sódio presente em 16 categorias de alimentos, começando por massas instantâneas, pães e bisnaguinhas. Só um momento aqui, ó, que eu falei que a ABIA é uma abreviatura, na verdade é uma sigla, gente. O Ministério da Saúde, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, compromete-se a avaliar o impacto da redução desse consumo nos custos de atendimento do Sistema Único de Saúde e na existência de doenças crônicas. É importante comparar a quantidade de sódio observando as informações nutricionais no verso das embalagens de alimentos industrializados. Em algumas, o consumidor já pode conferir a diminuição do sódio de pães e cereais matinais, por exemplo. Se a quantidade for superior a 400 mg em 100 gramas do alimento, ele é considerado um alimento rico em sódio e deve ser evitado. Mudanças de hábitos. Mas a maneira mais eficiente de diminuir o consumo de sal é dar preferência a alimentos frescos e usar ervas, temperos naturais, além de manter o saleiro longe da mesa. A gente vai aumentando a quantidade de sal sem perceber. E o nosso paladar vai se acostumando com o excesso de sal, explica Sueli. As papilas gustativas, que é a parte da língua responsável por diferenciar os sabores, demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Por isso é uma questão de tempo o costume de apreciar o verdadeiro e sutil sabor dos alimentos. Aqui tem a fonte, quando foi acessado, que foi dia 30 de março. Peguei para vocês a imagem das papilas gustativas, que está aqui, ó, o desenho da língua.
A parte interna, aí tem as partes da língua, cada parte da língua, ela é responsável por sentir o sabor dos alimentos. Tem a imagem aqui para vocês. Agora vem as perguntas. A. Qual é o principal assunto do texto? Assunto é a mesma coisa que tema, gente. Assunto. Não é o título que está perguntando, é o assunto. Principal assunto. Registre, você vai escrever. B. De acordo com o texto explicativo no artigo de divulgação científica, os autores tentam simplificar a linguagem científica. Isso acontece nesse texto? Será, gente? Por que os autores usam essa estratégia? C. O texto cita algumas instituições. Lembra que eu falei no começo, expliquei para vocês lá naquele slide de citação? Então, ele cita algumas instituições de referência que ajudam a dar credibilidade. Quais são essas instituições? Quais são elas? D. No trecho, as papilas gustativas, parte da língua responsável por diferenciar os sabores, demoram cerca de 3 meses para se adaptar a uma dieta reduzida em sal. Há uma explicação do termo científico. Que termo é esse? E qual é o seu significado? E. O que acontece quando consumimos excesso de sódio, que é a mesma coisa que sal? O que acontece? De acordo com o texto, gente. E. Liste alguns alimentos com maior teor de sódio, de acordo com o texto também. Vocês vão voltar lá no texto e vão verificar. Agora tem a fonte, tem aliás, o lugar, no caso aqui, tem a fonte, aqui está a fonte, gente. Essa é a fonte, e aqui ó, um link que tem lá na página 37, onde vocês podem copiar esse endereço aqui, essa URL, essa HTTP, esse endereço aqui dessa página. Vocês vão digitar do jeito que está aqui e abrirá uma página que é Filojovem. E aí tem outros artigos como este que você pode ler também. E pessoal, espero ter ajudado. Agora você já sabe o que você vai fazer. Responder no seu caderninho ou no caderno Trilhas mesmo. Vai tirar a foto e vai mandar para o professor. Espero ter ajudado. Até mais!